Olá, vamos para a segunda parte do nosso curso de verão aqui na Univisa. Nessa segunda parte do curso, nós temos três nomes importantes para a linguística: Saussure, Chomsky e Bakhtin. Eu não vou me deter muito em Saussure, pois no módulo 1 foram feitas muitas considerações a respeito do mestre Genebrino. O que eu posso dizer muito rapidamente é que, na origem da linguística, coube a um homem, né, Fernando Saussure, sistematizar os estudos referentes à linguagem, fato que levou esses estudos ao status de ciência. Saussure definiu a língua como um sistema de valores que se opõem uns aos outros, e, para ele, a língua é diferente da fala, da parole, né, que é uma realização individual. Saussure, como diz informa o Alckmin, que é Saussure que vai definir a língua por oposição à fala, como objeto central da linguística. Na visão do autor, a língua é o sistema subjacente à atividade da fala, mais concretamente, é o sistema invariante que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis na fala. Da fala se ocupará a estilística, ou mais amplamente a linguística externa, a linguística propriamente dita, terá como tarefa descrever o sistema formal, a língua. Inaugura-se desse modo a chamada a abordagem imanente da língua, que, em termos saussurianos, significa afastar tudo que seja estranho ao organismo, ao seu sistema. As ideias de Saussure, elas tiveram grande repercussão, né, e marcaram uma nova fase da história da linguística. Entretanto, já na segunda metade do século XX, é, né, desse mesmo século, surge lá nos Estados Unidos um cientista que se posiciona contra a visão estrutural de língua. Trata-se de Noam Chomsky, né, que lança a obra Estruturas Sintáticas. Né? É nessa obra que Chomsky descreve a base da gramática gerativa transformacional, que tinha como principal objeto mostrar como a capacidade criadora do falante permite a ele produzir, gerar e compreender um número infinito de frases a partir de um conjunto finito. Esse programa de pesquisa ficou conhecido como programa gerativista e reflete os mecanismos internos envolvidos na mente humana para a produção da linguagem. Para Chomsky, as pessoas possuem o que ele chamou de gramática universal. E é essa gramática universal que existe no cérebro do sujeito, que permite a esse sujeito produzir e compreender linguagem. Essa faculdade, essa faculdade de linguagem, né, que parte do princípio de que a língua, né, e a linguagem é intrínseca ao homem, né, ela surge como um novo modo de se compreender esses aspectos que são relativos à linguagem, que são tão caros para a nossa ciência. O Chomsky vai dizer que o homem já nasce com essa capacidade de linguagem, ou seja, ela é interna ao organismo humano, não é determinada pelo mundo exterior, né, e deve estar fincada na biologia do cérebro, na mente de cada espécie. E ela destina-se a construir o que o Chomsky vai chamar de competência linguística de um falante, a qual será utilizada. Na teoria gerativa de Chomsky, o Chomsky ele vai explicar que por trás de questões exclusivamente descritivas sobre o funcionamento da linguagem, há uma rede complexa e seletiva de operações mentais que orientam o desenvolvimento linguístico. E isso pode ser visto, né, a partir da análise das estruturas sintáticas da língua, vista a partir de sua estrutura superficial e de sua estrutura profunda. Para os gerativistas, né, só é possível saber uma língua se nós tivermos uma representação mental do processo gerativo. Para mostrar como isso funciona, Chomsky cria a ideia de língua I e língua E. Para ele, a língua I é aquela língua que está sedimentada no cérebro do falante, a sua gramática universal, a GU, né? E a língua E é aquela que o falante encontra fora, no meio social, a língua da sua comunidade.
O gerativismo ele é caracterizado por não focar o estudo da língua a língua externa, e sim o da língua I, da língua representada na mente e cérebro. Você pode encontrar mais informações a respeito do Chomsky e de sua teoria gerativa no material que eu deixei aqui disponível na apostila. Tem alguns vídeos, tem alguns podcasts, tem alguns textos que vocês precisam ler para aprofundar o conhecimento a respeito do Chomsky. Um outro teórico que eu apresento para vocês hoje é o Bakhtin. Bakhtin ele viveu os piores anos da União Soviética, né? E paradoxalmente, esse período foi, ao mesmo tempo, cheio de transformações e novidades no mundo das artes e da cultura em geral. Nesta época, era muito comum a cultura dos círculos, né? E aí eu chamo a atenção para vocês que a produção de Bakhtin ela é feita a partir de um círculo, né? O que nós vamos chamar de círculo de Bakhtin, que é composto por Bakhtin, Voloshinov, Medvedev e outros. Os participantes desses círculos, eles tinham características distintas na forma de encarar os problemas do mundo em que eles estavam inseridos, né? E também tinham características distintas quanto ao olhar para o objeto de análise. O Ponzio, né, que é um dos maiores especialistas em Bakhtin, vai afirmar que as conjecturas dos integrantes do círculo, né, se distinguiam em seus estudos e em suas ideias por áreas que Marx e Engels haviam apenas tocado, como o problema da ideologia e das superestruturas, o papel dos signos e o entrelaçamento entre a linguagem verbal e os outros sistemas sígnicos. Bakhtin ele pode ser considerado, na atualidade, o mais expressivo estudioso que viveu na antiga União Soviética. Seu prestígio, como sabemos, não se dá por nenhuma dissidência política. O próprio Bakhtin fez todo o possível para evitar entrar em conflito com o Estado soviético e as forças de Lenin. Mas ele é antes um homem que levou a vida a estudar o ser em toda a sua completude cultural e espiritual. Trata-se, na verdade, de um pensador, de um filósofo, né, como ele mesmo assinalou, que viveu os grandes anos da Revolução Russa. E aí eu trago a citação da Clark Gilchrist para complementar a minha fala, né? E a Clark Gilchrist vão mostrar-nos que Bakhtin viveu em uma antiga família nobre, né, que após a falência se envolveu com o comércio, né? Bakhtin era neto de banqueiros, ele recebeu dos pais uma educação exigente e muito refinada. Logo cedo, juntamente com suas 3 irmãs e um irmão, foram introduzidos por uma governanta na língua e cultura alemã. É nessa época que ele começa a ler intensamente os filósofos antigos, como Nietzsche, Kierkegaard, Martin Buber, né, e outros, né, e é possível dizer com isso que, graças a essas leituras, o Bakhtin começa a pensar de maneira mais filosófica em toda a sua obra, como, por exemplo, alguns temas da sua obra, que é o tema do dialogismo, que está presente na obra do Martin Buber, né? Alguns temas eles aparecem na obra de Bakhtin e são objetos de análise até hoje. Por exemplo, a questão da frase, né, do dialogismo, como eu acabei de falar para vocês, do enunciado e dos gêneros do discurso. São temas que permeiam a obra do Bakhtin. Né? Por exemplo, a questão da frase. A frase, né, o material linguístico, é percebido por Bakhtin no círculo como um enunciado monológico, né, que finda em si sua relação com o exterior. E por ser monológico, né, a frase pode ser decomposta em unidades menores, como os morfemas, os fonemas, né? E aí o Bakhtin, a partir desse pensar, vai construir o seu pensamento, né, em relação à frase como material dialógico e monológico e ao enunciado como material dialógico, né? É nessa etapa em que aparece lá em Marxismo e Filosofia da Linguagem uma certa crítica ao pensamento de Saussure, ao pensamento a respeito da língua visto lá em Saussure. Eu havia falado que ele cria uma oposição entre frase e enunciado, mas o que seria o enunciado? O enunciado ele não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, restritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes e que termina por uma transferência da palavra ao outro, para o outro, por algum outro. É a ponte entre um eu e um tu.
né? Essa alternância dos sujeitos falantes é o que traça as fronteiras do enunciado. E, claro, quando eu digo isto, eu estou dizendo que para Bakhtin o enunciado é estritamente dialógico, é no diálogo real que esta alternância dos sujeitos falantes é observada de modo mais direto e evidente. Os enunciados dos interlocutores, dos parceiros do diálogo, aqui nós chamamos de réplicas, eles se alternam regularmente durante esse processo. O todo do enunciado ele vai se constituir graças aos elementos extralinguísticos, aquilo que o Bakhtin vai chamar de dialógico. Quando o Bakhtin vai tratar da questão da linguagem, ele aponta que a unidade básica da análise da linguagem é o enunciado. Este é entendido como uma realização linguística implicado no eixo dialogismo, subjetividade e enunciação. Isto é, se considerarmos que para Bakhtin não existe um objeto de discurso puro, que todo discurso contém um já dito. Essa noção de enunciado como algo dialógico abre as possibilidades para Bakhtin pensar a questão dos gêneros do discurso. Os gêneros, conforme Bakhtin, não são formas da língua, mas são formas de enunciado que, como tal, recebem da língua certa expressividade. Eu deixei um material complementar sobre Bakhtin, um vídeo aqui no YouTube, um vídeo lá no YouTube para que vocês possam ver, um podcast, alguns textos, enfim, para que vocês possam complementar esta formação. É bom lembrar que esses 3 teóricos que foram apresentados aqui, eles não são os únicos da nossa área. Tem outros teóricos tão importantes quanto, mas assim, a título de sistematização, eu elegi esses 3 porque são aqueles 3 que aparecem nos concursos da vida, que vocês certamente irão se submeter. Bom trabalho, bons estudos e até o módulo 3.